tarde, todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos conversar um pouquinho, então, agora à tarde, sobre um tema bem polêmico, né? E que eu me identifico muito, que é a importância da pesquisa científica na formação. Então, como participar? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriela, eu sou professora, né, da Engenharia Química, e eu estou na engenharia química desde 2011, então vou fazer uma breve apresentação para vocês, além de ministrar as disciplinas, né, algumas disciplinas no curso da graduação. Eu também estou envolvida no mestrado em engenharias e no mestrado em ciência e engenharia de materiais. A minha formação foi na FURG, na graduação, e depois no mestrado e no doutorado na Unicamp. E aí, mais recente, então, eu saí para fazer um pós-doutorado no Canadá, na McGill University. Queria, antes de começar a conversar com você sobre esse tema, assim, que muito me motiva, que é a pesquisa científica, agradecer a presença de todos, agradecer, né, ao projeto também pela oportunidade. Então, hoje a gente tem aqui conosco participando alunos, né, de diferentes lugares do Brasil, né, a gente tem o nosso mediador, o Emílio, é nosso aluno, né, está inclusive fora do país, né, mediando essa conversa, esse webinar. Então, obrigada pela presença. Eu espero aí que a gente possa ter uma conversa, assim, principalmente no final ali, que fica aberto um tempo para vocês fazerem, então, as perguntas e perguntarem, tirarem as dúvidas, né? Então, eu comecei, assim, a minha apresentação fazendo uma reflexão do que é a universidade, né? Porque, embora eu sei que tem gente que aqui não é da engenharia química, eu acho que a gente pode pensar de uma forma geral, né? Então, todo mundo que está inserido numa universidade, assim como a Unipampa ela está colocada, né, num sistema que é baseado num tripé. Esse tripé ele é composto por três grandes áreas, que às vezes quando a gente faz, né, o Enem, escolhe a universidade que vai estudar, a gente não tem ideia do que acontece dentro da universidade. Então, esse tripé ele é composto pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. O ensino, então, são aquelas disciplinas que vocês vão cursar, né, para se formar. A pesquisa, os projetos, e a extensão também, projetos de extensão. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um daqui a pouco. Mas eu queria que vocês tivessem em mente que o fato de ser uma universidade justamente faz com que a gente tenha esse tipo, né, esses três tipos de atividades acontecendo durante o tempo inteiro. Então, um professor, quando ele entra para dar aula numa universidade, ele precisa fazer, além de suas aulas, né, dar suas aulas, ele precisa fazer pesquisa e extensão também. E uma coisa bem importante, que cada vez mais, né, tá forte, e o MEC nos cobra isso, é que a gente não consegue separar essas três coisas, né, essas três áreas. Então, seria a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Bom, aí, né, falando assim um pouquinho mais com o pessoal que é da engenharia química, mas que também pode ser aplicada para os outros alunos de outras áreas que estamos assistindo, por que eu escolhi engenharia química, né? O que me fez ter essa vontade lá no ensino médio, às vezes até antes no ensino fundamental? Foi um teste vocacional? Foi porque eu gostava muito de cálculo, de química, gostava de física? Às vezes a gente nem tem ideia, né? A gente eu acho que eu gosto de química, então vou fazer engenharia química e chega lá e tem um monte de cálculo, um monte de física. Então, tem uma coisa que motivou, né, cada um, o coração de cada um de vocês nessa escolha, mas depois, quando vocês chegam dentro da universidade e veem o que é engenharia química, é muito mais do que isso, né? Então, muito da minha fala hoje vai ser motivacional, para que vocês aproveitem as oportunidades que a universidade dá para vocês, né? Aqui eu listei algumas só, então vocês vão ter a oportunidade de ir em muitas visitas técnicas, vocês vão ter que fazer no mínimo um estágio, né? Vocês vão poder participar de eventos, então não fiquem só naquilo que não é só, né? Que é um monte de coisa já, mas que é o ensino, a pesquisa e extensão. Daí eu até queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, o que me fez, né, o que contribuiu para a minha formação, além da sala de aula que ajudou na decisão do que eu faria na minha vida profissional,
foi que eu participei de um grupo de pesquisa, né, durante a iniciação científica no Laboratório de Operações Unitárias do professor Luiz Antônio Pinto, lá na FURG, e também tive a oportunidade de ser monitora em algumas disciplinas. Então, eu acho que isso é bem importante porque abre algumas portas e possibilidades. E também um estágio, né? Um estágio naquela época eu fiz na Excelsior, que é uma empresa de alimentos. Então, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Bom, não sei se todo mundo que está na engenharia química da Unipampa já leu o nosso PPC, né? O PPC é aquele documento que carrega o coração da engenharia química. Então, lá explica tudo sobre o curso, né? E eu tirei essa tabelinha de lá para mostrar uma coisa para vocês, né? E compartilhar uma realidade. Então, o nosso curso ele tem um total de 4.220 horas. Isso é hora pra caramba, né? Então, vocês vão ficar muito tempo, né? Cursando várias disciplinas durante os, no mínimo, 5 anos, né? Que vocês vão estar conosco ali na engenharia química. Bom, desses, vamos dizer, 4.220, a gente tem 3.555 são as horas em disciplinas obrigatórias, né? E se a gente olhar, né, quanto disso vocês fazem em laboratório, em disciplinas, tipo, experimentais, dá 25%. Então, 1/4 do total de horas que vocês vão estar em sala de aula vai ser laboratório. Isso é bem legal, né? Porque eu acho que essas oportunidades de disciplinas práticas fazem com que vocês fiquem mais motivados e aí, consequentemente, permaneçam no curso, né? E se sintam motivados a continuar. Bom, além dessas disciplinas, vamos dizer assim, né, curriculares, vocês vão ter 2 TCCs para desenvolver, um estágio no mínimo, algumas componentes eletivas, né, conforme as áreas que vocês vão achar mais afim, e algumas atividades complementares de graduação. Por que eu botei essa tabelinha? Porque eu queria mostrar para vocês, né, na linha desse webinário, que é pesquisa científica, olhando o projeto pedagógico do curso, onde é que eu encontro na matriz do curso, a pesquisa, né? Então, ali na tabela anterior, quando eu falei atividades complementares de graduação, a maioria, né, dos alunos ingressa na universidade e nem sabe o que são, né? O que são as ACGs, né? Então, as ACGs são essas atividades extras que o aluno tem que cumprir durante os 5 anos e que tem que somar no mínimo 200 horas. E essas atividades, elas são divididas em atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades culturais e sociais. Então, ele tem que ter lá no mínimo 20 horas em cada grupo, e ali aparece a pesquisa. Então, né, uma das possibilidades. Eu preciso fazer esse AG de pesquisa, vou me envolver em algum projeto. O que acontece na prática é que muitos alunos, né, não se envolvem em nenhum projeto de pesquisa durante a graduação e aí chega lá no final e tá apavorado. Meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso me formar. Professor, consegue um certificado? Eu vou participar um pouco do seu projeto, né? E aí acaba tendo essas horas de pesquisa, mas na verdade não teve a vivência, que a gente fala de fato, né, de pesquisa dentro da universidade. Mas é uma oportunidade, sim. Onde mais eu encontro, né, a pesquisa na matriz curricular? Então, tem um monstro, né? Na verdade não é um monstro, né? Só coloquei uma figura ali para fazer uma piada. Mas o trabalho de conclusão de curso 1 e 2, que são as 2 disciplinas que aparecem no final de curso, ele é, sim, uma oportunidade para muitos alunos ter contato com a pesquisa científica. Então, lá no PPC do curso tem a definição de que ele é um trabalho individual, teórico ou experimental, projetual ou aplicativo, e aí tem exigências, né, de escrita, de padrões, requisitos, e tem que ser submetido a uma banca. Eu não vou entrar nessa questão do TCC, porque eu acho que na semana passada a gente já teve aqui no projeto Saber Aqui a oportunidade de um webinário maravilhoso com a professora Luciana, onde ela fez reflexões, né, sobre a escolha do tema do TCC. Então, para quem não sabe, já está disponível no nosso canal do YouTube, né, do projeto. Então, entrem lá, coloquei o link ali, mas é só colocar lá no YouTube Saber Que. Então, a gente está colocando o material do projeto de ensino Saber Que lá nesse local, nesse domínio.
Então, é assim uma oportunidade, né, lá no final do curso, de fazer um trabalho experimental, né, caso seja de desejo do aluno, e aí ele vai, consequentemente, ter que fazer uma pesquisa científica. Mas não é todo aluno que quer isso, né? Bom, o que eu queria fazer uma reflexão aqui, voltando para aquela questão, né, que vocês estão dentro de uma universidade e pensando que vocês estão numa universidade pública, né, ou seja, gratuita, que tentar motivá-los, né, para vocês irem além da sala de aula. Então, dentro lá da tríade da universidade, a gente tem ensino, que às vezes o aluno fica muito pensando que é só cursar as disciplinas, que não é só, né, que já é muito, mas além de cursar as disciplinas, existem outros projetos de ensino, como esse projeto do Saber EQ, que nós temos alunos envolvidos também na execução dele, como os trabalhos de monitoria, né, que a gente tem os monitores que participam. Na pesquisa, a gente tem a iniciação científica, e na extensão, a gente tem os projetos de extensão que visam fornecer algum benefício, algum retorno para a sociedade. Então, é mais minha fala no sentido de motivar vocês para que vocês participem também dessas oportunidades que a universidade dá. E aí, mais específico para o pessoal da engenharia química, né, lembrar vocês e mostrar para os alunos ingressantes que a gente tem aqui conosco hoje à tarde, que a engenharia química ela tem várias oportunidades, né? Durante os 5 anos no curso, vocês podem se inserir, por exemplo, no diretório acadêmico, né? Cada ano uma gestão, cada ano um grupo de alunos faz a gestão do diretório acadêmico, faz diversas atividades. Tem o PET Engenharias, né? Que reúne alunos de todas as engenharias do campus Bagé. Tem a empresa Júnior, né? Então, assim, tem coisas que não dá para ficar sabendo ou ter iniciativa mais para o final do curso. É bom que vocês já saibam desde o início, né, e se programem para isso, até para achar as afinidades e tal. Fazer também um destaque especial para um convênio que a gente tem, que é sobre o edital do programa CAPES Braftec. Provavelmente mais para frente até teremos, no segundo ciclo de webinários, algum webinário sobre esse programa. Então, a engenharia química, ela tem um convênio que permite que, através, né, usufruindo bolsas, o aluno possa fazer uma parte lá da graduação na França. Esse ano teve edital, ele foi suspenso agora, provavelmente devido à questão da pandemia, né? Mas isso não é uma coisa que o aluno vê o edital e consegue participar. Então, é uma coisa que precisa de planejamento. Então, por isso que eu estou, né, lançando a ideia, quem tem vontade de fazer um intercâmbio, né, com subsídio do governo, que olhe no site da Unipampa, leia o edital, porque, por exemplo, uma das coisas que é necessária é a proficiência na língua. Então, o aluno vai ter que provar, né, que tem um nível mínimo ali do francês. Então, são oportunidades bem importantes. E outras coisas são os projetos, né, que outros cursos no campus oferecem, assim, os cursos de licenciaturas, de engenharia, oficinas e cursos, né, de instrumentos, enfim, muitas oportunidades. Queria fazer uma fala especial também. Deixa eu ver se passou o slide. Passou. Agora, na temática, né, bom, todos estão sentindo na pele isso, né, do isolamento social em função da pandemia, mas não sei se todo mundo acompanha o que está sendo feito pela universidade. Então, tem muita coisa legal que apareceu agora em função desse problema, né? E tem até um perfil no Instagram, que é a Unipampa Covid-19. Então, ao todo, a Unipampa ela teve mais de 50 projetos cadastrados agora desde o início da pandemia, a gente está falando em 2 meses e meio, né? E esses projetos são projetos de ensino, pesquisa, extensão, feitos por professores, técnicos e alunos. E aí eu enfatizo alunos, né, porque esse é o momento de vocês, né, se inserirem em alguma coisa, até para ficarem ainda mais motivados. No campus Bagé, só vou destacar 3 daqueles que acontecem agora ali, que é o projeto do etanóis, né, destilação de bebida alcoólica apreendida pela Receita Federal, e preparo de álcool glicerinado. Então, a Receita Federal, ela doou bebidas apreendidas, a gente faz a destilação para fazer com que esse álcool, né, esteja na graduação correta e possa ser utilizado aí para
desinfecção, enfim, ou formulação de um álcool glicerinado. Teve também um projeto de sabão líquido para doação, né, tudo com finalidade de doação. E as máscaras de proteção usando a impressora 3D. Então, muita iniciativa legal que vocês podem sim se inserir. Bom, voltando um pouquinho para fazer o link com a pesquisa, acho que a graduação ela é aquele momento em que vocês estão estudando e o estudo de vocês é o trabalho de vocês, né? Então, vocês precisam trabalhar para que depois desse estudo vocês tenham opções, né? Um processo de construção. Então, eu acho que uma coisa bem clara é que se vocês estiverem ali na graduação, fizerem as disciplinas e, entre aspas, apenas cursarem as disciplinas, né, irem nas aulas, tiverem o mínimo de percentual lá de presença, fazerem todas as avaliações, tirarem as notas mínimas, vocês vão ter o título de bacharel, né? Vocês vão se formar em engenharia química, ter bacharel em engenheiro químico. Essa é a profissão de vocês, e essa é a prioridade de vocês dentro da universidade, vamos dizer assim. Mas é muito motivador que vocês também participem de outras atividades. Então, a universidade ela tem muitas possibilidades, né? E uma delas é a iniciação científica. O que eu gosto de destacar quando eu converso principalmente com meus alunos, né? E pergunto, um aluno conversa comigo, eu quero trabalhar com a senhora. Ok, vamos conversar. Em que semestre tu tá? O que tu já cursou? Né? Com que área tu te identifica, né? Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E principalmente no sentido de achar um equilíbrio, né? Porque isso é extremamente necessário. O equilíbrio, ele tem que ser no sentido de que o aluno não vai, de repente, se apaixonar pela pesquisa e deixar de lado as disciplinas, né? Na verdade, a prioridade é que ele se forme. Então, isso é uma coisa a mais. Então, acho que o equilíbrio é muito importante nesse ponto. Tá, mas então, vamos entrar nessa história da iniciação científica, né? Eu vim aqui para escutar isso. Qual que é o objetivo da iniciação científica? Despertar e incentivar o interesse dos alunos da graduação em técnicas e métodos de pesquisa científica. Então, mas o que eu preciso ter, que qualidades que eu preciso ter, né, para participar e me tornar um IC, que a gente fala, né? IC, iniciação científica. Preciso ser curioso, criativo, ser íntegro, ter atitude, né? Aquela coisa da proatividade, que quem me conhece sabe que eu falo bastante, principalmente nas aulas de lab, né? Sensibilidade social, imaginação, perseverança, confiança. Professora, mas eu não sou criativo. Não, mas tu não precisa ter todas essas qualidades. São coisas que também tu vai desenvolver durante a iniciação científica. Tá. Aí tem um mito que eu gostaria de contar para aqueles que ainda não sabem, ou até para aqueles que, né, que têm isso na cabeça, compartilhar um pouquinho com vocês, que eu só vou fazer iniciação científica se eu quiser ir para uma pós-graduação. Eu não quero dar aula, não vou ir para a universidade, então eu não vou fazer iniciação científica. Gente, queria contar que isso é um mito, tá? Até coloquei um pouquinho mais para frente ali na apresentação sobre alguns dados, né? Mas não é só bom fazer iniciação científica, só indicado fazer iniciação científica para aqueles alunos que depois vão seguir carreira acadêmica, vão fazer um mestrado, um doutorado, para, de repente, se tornar um professor ou um pesquisador, né, num centro de pesquisa. A iniciação científica, ela pode ser, sim, um diferencial na hora de buscar um emprego na sua área, tá? Então, ela pode, sim, abrir uma porta aí, nesse sentido. Por exemplo, como que é isso na prática, né? Falando, como isso pode me ajudar numa seleção de emprego, né? Para uma vaga, numa indústria, por exemplo. Então, falando da engenharia química, vocês já estão carecas de ouvir que a engenharia química é a engenharia universal, que vocês podem trabalhar, né, em inúmeras áreas aí e vão ter esse conhecimento e tal. Existem muitas dessas empresas, né, que fazem a formulação e estudo de novos materiais, né, indústria de papel, celulose, alimentos, enfim. Ela precisa ter um setor dentro, né, da sua empresa que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento desses novos materiais, né, ou pelo controle da qualidade do que é produzido. Então, se tu tiver durante a tua formação te envolvido com pesquisa de forma que
aprender a organizar experimentos, né? A trabalhar com dados experimentais, tratamentos de dados, discussão desses dados, escrita de relatórios. Na indústria também se faz isso, né? Na indústria tu também vai ter que trabalhar dados, né? Tu também vai ter que fazer relatório técnico. Então, é sim um diferencial e não apenas relacionado para aqueles que vão para a academia. Bom, mas o que se faz, né, dentro da universidade através das atividades de iniciação científica? Bom, aquele professor que faz pesquisa na universidade, ele tem lá, né, provavelmente cadastrado um projeto de pesquisa ou vários projetos de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele sempre visa responder uma pergunta. Então, essa pergunta, ela vai ser respondida com a ajuda, o auxílio, o trabalho também de ICs, né, que são os alunos da graduação. Às vezes a gente pode ter envolvido outros professores, técnicos, os alunos da pós também, do mestrado e doutorado, né, mas é ali que um IC, ele se encaixa. Bom, se ele tem que responder uma pergunta para esse projeto, né, para fazer um avanço científico, ele vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica, né, vai ter que ir para o laboratório, se for um projeto experimental, fazer análises, desenvolver métodos, testar métodos, processos, depois ele vai ter um monte de resultado, ele vai ter que organizar para analisar e discutir. Muitas vezes vai acontecer uma coisa que eu deixei ali, né, um alerta. Então, muitas vezes ele vai ter feito um monte de experimentos, analisado os dados e vai observar que deu tudo errado, né? Aí que também é uma coisa importante, às vezes o aluno se envolve numa pesquisa assim, de iniciação científica, né, e se frustra um pouco, porque não dá certo, ou porque ele achava que ia chegar num produto final, ou um processo, e esse produto não ficou de acordo com aquilo que eles estavam esperando. Então, falar para vocês que o errado, ele também é um resultado, né, e ele precisa estar documentado. Porque depois de vocês vão se formar e vai chegar um outro aluno, e esse projeto ele continua, o outro professor vai partir do que vocês fizeram, e isso precisa estar ali, senão, né, a gente não vai ter um avanço nesse sentido, assim. Então, o resultado negativo também é importante. Além disso, né, acaba se envolvendo com atividades de escrita de trabalhos para congressos, então as oportunidades são muitas. Agora, durante a pandemia, não sei, talvez alguns de vocês que já estejam envolvidos ou recebam, né, as propagandas, tem muitos congressos online acontecendo. Então, é uma oportunidade também, né, de participar, já que a gente não pode ir, né, por enquanto, em congressos presenciais. Dependendo do nível de envolvimento que o aluno de IC tem durante, né, a sua pesquisa científica, ele pode até evoluir para escrever um artigo para uma revista, por exemplo, né, que seria, tipo assim, o nível mais acima, o que se espera, por exemplo, de um aluno que faz mestrado e doutorado. Além disso, também vai ter a escrita de relatórios, né, então vai trabalhar questões, habilidades, que são habilidades de escrita que vão ajudar na formação. Vai poder participar de eventos científicos, né, participar como ouvinte, por exemplo, e vai também poder apresentar os trabalhos em congresso. E aí vai trabalhar questões como habilidades de comunicação oral. Então vejam que as habilidades que a gente desenvolve em uma iniciação científica, elas são múltiplas, né, e também destacar o trabalho em grupo, porque dificilmente um aluno vai estar trabalhando sozinho, né, vai ter um grupo envolvido com aquilo, além do orientador, então é uma questão bem importante. E também destacar, né, meio relacionado ao alerta que eu falei, comentei ali acima, que às vezes vão ter dificuldades, vão ter decepções, né, a expectativa geralmente que a gente quando a gente começa uma nova atividade, a expectativa é alta, né, então tenham em mente que é normal encontrar dificuldades no caminho. Tá, mas se eu considero a possibilidade de entrar num mestrado ou num doutorado, então fazer a iniciação científica vai me ajudar no ingresso? Potencialmente, sim.
Na verdade, vai depender do nível de dedicação que tu teve ou está tendo durante a iniciação científica. Ela, de fato, vai ajudar dependendo do que tu conseguiu, né, trilhar durante esse período, do quanto tu progrediu. Por que eu falo isso? Porque o processo de seleção, por exemplo, de um mestrado, ele geralmente é baseado na trajetória, na tua trajetória. Às vezes tem uma prova que é uma avaliação, né, dependendo da universidade. Mas a trajetória é basicamente histórico escolar, ou seja, teu desempenho nas disciplinas da graduação, não tem como fugir disso, é um número, né? E o currículo. E o currículo é um espelho de tudo que tu fez fora da sala de aula. Então, se tu foi a um congresso, mesmo como ouvinte, se tu fez os minicursos, né, formação nesse sentido, se tu foi a congressos apresentar trabalho, publicou artigo ou resumo em congressos, então isso vai ser o teu currículo. Mas muito mais do que isso, né? Então, muito mais do que ajudar numa seleção de mestrado, por exemplo, essa participação como IC vai ajudar no desempenho da graduação, por exemplo. Tem vários estudos que reportam já hoje em dia, e artigos científicos até que eu encontrei fazendo essa apresentação para vocês, que fala que aquele aluno que está envolvido com atividades de laboratório, de pesquisa, ele acaba indo melhor nas disciplinas da graduação, porque ele se sente mais motivado, se encontra mais no curso, né? O desenvolvimento pessoal também, e vai ter uma nova visão da ciência. Bom, eu coloquei aqui, na verdade, uma relação de benefícios gerais que os ICs, né, as pessoas que se envolvem com pesquisa têm. Esse canal, na verdade, Neuromec TV, é de um grupo de pesquisa do pessoal de Uruguaiana, da Unipampa mesmo. Então, é um canal super legal que tem um professor da Unipampa que coordena. E aí, ele fez um levantamento com ex-alunos, né, que foram ICs e tal. E aí, quais são os benefícios que vocês enxergam, né, que tiveram em relação à trajetória dentro do grupo de pesquisa? E aí, eles relataram, compreender melhor um método científico, aprender a encontrar um material de estudo, né? Então, vejam que muitas das coisas que estão listadas aqui, vou comentar algumas, vão até fazer sentido para vocês cursarem algumas disciplinas, tá? Então, por exemplo, desenvolver pensamento crítico e pensamento reflexivo, praticar outros idiomas, não vai ter como fugir, no mínimo do inglês. A leitura, né, do que tem de avanço científico no mundo, ela é publicada em inglês. Então, a gente publica em inglês, na verdade. Então, claro que uma coisa é ler em inglês, outra coisa é escrever. Dependendo do grau de envolvimento de vocês durante a graduação, vocês podem sim, né? Vocês têm potencial para escrever em inglês no final do curso, numa revista, por exemplo. Eu tenho alunos que fazem isso. Conhecer pessoas, né? Aquela coisa forte, né, do networking. Como isso é importante. Então, de repente, eu vou para um congresso que vai ter uma programação que vai me permitir conhecer alguém de uma empresa, que depois vai ser um contato para um potencial emprego, né? Então, ali depois, esse material vai ficar disponível para vocês darem uma olhada. Tá. O que faz, ok. Mas e aí, como participar, né? Bom, a primeira coisa que eu diria, assim, de dica, não tem uma receita de bolo, tá, gente? Então, hoje o objetivo não é dar uma receita de bolo, é fazer alguns comentários e dar algumas dicas, assim. Estabelecer qual que é a área de interesse de vocês, né? Que área que eu gosto? Eu entrei na engenharia química porque eu gosto muito de materiais. Eu entrei na engenharia química porque eu gosto muito da ideia do meio ambiente, reaproveitar resíduos. Então, define essa área que é, tipo assim, a tua paixão. O que ia te realizar se te envolvesse com aquilo. E aí, é importante que vocês tenham em mente que vocês estão na Unipamp, e a Unipamp é uma universidade pública, e no Brasil a gente tem um cenário que os avanços científicos que acontecem, eles são basicamente dos avanços que ocorrem dentro da universidade pública. Então, é realmente um privilégio, né, poder estudar em uma universidade pública e poder fazer parte disso. Bom, e como é que defini a área lá? Gosto dessa área, por ser uma disciplina, me interessou muito. Quero ver quem trabalha com isso.
Bom, daí para quem ainda não conhece, no site do CNPq tem uma plataforma que chama Plataforma Lattes, né? Nessa plataforma, vocês encontram o currículo de todo mundo. Aí coloquei umas fotinhos, né, do pessoal, do nosso time da Engenharia Química da Unipampa. Só não consegui uma fotinha do professor Edson, né? Mas acho que quando a gente vê a foto, a gente consegue associar ainda mais, né, que vocês acabam não tendo contato com a maioria dos professores da Engenharia Química até a metade do curso. Então, é importante essa questão de visualizar e tal. Bom, nós somos 11 professores na Engenharia Química, tá? Eu acho que esse é o momento hoje que a gente quer plantar aquela sementinha. Ai, que curioso, o que será que aquele professor faz, né? Será que ele trabalha numa área que me interessa? O que eu digo para vocês? Corre atrás, né? Manda e-mail. Existem possibilidades, se o professor X não tem mais vaga agora, convida lá o professor, pede permissão para o professor Y para integrar o grupo dele, né? Então, nesse sentido. E o que eu fiz? Eu pedi para os meus colegas da engenharia química descreverem brevemente assim, algumas áreas, né, que eles trabalham e que seria relevante compartilhar com vocês hoje. Então, a professora Alejandra, né, ela disse, trabalho bastante com o meio ambiente, principalmente com temas de minimizar a poluição na água, solo, ar e a obtenção de novos materiais. E, além disso, a professora Alejandra ela integra o corpo docente de um mestrado profissional em tecnologia mineral, que acontece em Caçapava do Sul e que a maioria dos alunos nem sabe que existe, né? Então, uma informação bem importante. O professor Alexandre trabalha na área de análise de dados de processos por computador, avaliação e dimensionamento de válvulas de controle, controle de processos e análise de riscos em processos industriais. A professora Luciana, que já esteve conosco em outro webinar, vou esperar passar o slide. Projetos na área de materiais, então, trabalhos de caracterização, degradação, corrosão, proteção e microscopia, e na área de meio ambiente, então, poluição de água, tratamento de efluentes e gestão de resíduos sólidos. A professora Tânia, né, que muitos já passaram, né, por disciplina de introdução à engenharia química ou vão agora, né, os ingressantes têm a oportunidade, né, em breve de cursar. Trabalha na área de cosmetologia e tratamento de água e de efluentes. O professor Edson, um delayzinho, trabalha na área de dispersão atmosférica, reações químicas na atmosfera, dispersão de compostos de gasolina no solo e análise termodinâmica de processos. O professor Sérgio, que é o coordenador do curso de Engenharia Química, trabalha na área de catálise, síntese e análise orgânica, tratamento de resíduos, química analítica, energia, nanotecnologia, polímeros e ciência dos materiais. Bom, não sei se todos já conheceram, mas tem um laboratório muito legal que é coordenado pela professora Ana Rosa. Esse laboratório chama Laboratório de Energia e Carboquímica. É um laboratório bem grande, né, que fica localizado, tipo, atrás dos blocos ali do nosso campus Bagé, e foi um laboratório construído através de recurso de um edital de apoio aos polos tecnológicos do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse laboratório, são desenvolvidos vários projetos na questão de energia e carboquímica. Então, eles têm, por exemplo, um gasificador lá, bem legal, e vários equipamentos, né, que permitem fazer análises e tal. Junto com a professora Ana Rosa, trabalha o professor Rodolfo, que então tem projetos na área de processos termoquímicos de conversão, gasificação, pirólise e combustão, também na parte de simulação e otimização de processos e em processos de separação. Alguns professores do grupo, então, do corpo docente da engenharia química, entre eles eu, o professor André e o professor Marcílio, nós temos um grupo de pesquisa que chama Engenharia de Processos em Sistemas Particulares. Que nome comprido, né?
Então, o que a gente faz? A gente desenvolve algumas pesquisas na área de secagem, na área de recobrimento e microencapsulação de partículas, na área de extração de compostos bioativos, embalagens para alimentos, nanofibras para filtros de ar e também na área de efluentes industriais, principalmente com o tema da absorção. Bom, então já apresentei os colegas para vocês, né? Falei um pouquinho das áreas, mas e como são as oportunidades? Né? Como é que eu faço? Ah, mando e-mail, e aí? Como é que vai ser se eu conseguir a vaga? Gente, vou ser sincera com vocês, né? As oportunidades, elas iniciam através de um voluntariado, né? Então, o aluno geralmente vai entrar como voluntário num projeto de pesquisa e se tornar IC. Claro que depois existem as bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica, mas vamos dar um exemplo. Se o professor tem 10 alunos, 15 alunos, às vezes ele tem uma bolsa, né? E é o professor que pede a bolsa. Então, existem editais, né? Todo ano existem editais que são lançados, e esses editais, eles visam fomentar a iniciação científica e a iniciação tecnológica dentro da universidade. Então, o aluno, na verdade, que trabalha com o professor, ele pode ganhar a bolsa se o professor ganhar, é mais ou menos assim. Então, esses órgãos de fomento, né, é basicamente o CNPq, que é do governo federal, e a FAPERGS, que é do governo estadual. Além desses editais do CNPq e da FAPERGS, a Unipampa também lança uns editais internos, então a gente tem editais de bolsas que vêm do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente tem editais que é do grupo do AGP, que é de grupo de pesquisa, e do PDA, que talvez seja o mais conhecido de vocês, que é o pessoal que tem bolsa também, às vezes, de ensino, de extensão, né? Tem muitas modalidades de bolsa dentro do edital de PDA. Então, quem pode conseguir a bolsa, na verdade, a solicitação da bolsa, a cota da bolsa, ela fica a responsabilidade do professor, e o professor faz a seleção, então, e a indicação do bolsista. E será que não faz sentido conseguir participar antes da graduação, né, em ações da universidade? Então, aqui eu queria fazer um chamamento, um pedido, na verdade, para aqueles alunos, né, que têm conhecidos no ensino médio, ensino fundamental, né, e que vê que aquele aluno, ele tem o perfil, de repente, para fazer um curso de engenharia. Então, fiquem atentos, porque a Unipampa, ela também tem editais em que permite a inserção de alunos de ensino médio em projetos de pesquisa. Então, tem o PIBIC, Ensino Médio do CNPq, que em breve vai ter, já foi lançado, né, o edital, em breve vai ter o resultado. Também tem o programa Gurias do Pampa, nas exatas, então, projetos bem interessantes que permitem que aluno do público externo, então, no ensino médio, venham participar de projetos de pesquisa na instituição, na universidade. Eu comentei um pouquinho ali antes, né, bolsa de inovação tecnológica. Qual que é a diferença, então, de iniciação científica e tecnológica? Por que existem essas duas modalidades de bolsa, né? Na verdade, o PIBIC, que é a iniciação científica, ele tem uma definição lá do CNPq, que é aquela atividade que é realizada para gerar conhecimento novo a partir, né, de descobertas. O que é o PIBIC, que seria o desenvolvimento tecnológico de inovação? Seriam aqueles projetos, aqueles alunos, enfim, que vão utilizar o conhecimento prévio da pesquisa científica e vão desenvolver, através dessa pesquisa, um produto, um processo ou um serviço inovador, que atenda uma demanda da sociedade. Então, aqui que aparecem muito hoje em dia, talvez vocês já tenham visto incubadoras que surgem dentro da universidade, né, ou até competições de startup, né. E aí vocês até podem ficar atentos e observar que, às vezes, vocês, como alunos de graduação, podem, através da participação em um projeto de pesquisa, também participar desses editais externos, né, de fomento de inovação. Bom, consegui uma vaga. E agora, né? Bom, conversei com o orientador, eu vou começar a trabalhar com ele, então vocês vão definir em conjunto, né, quais vão ser as ações, qual que é o projeto, se é um projeto que já está em andamento, um projeto maior, ou se é um projeto novo, que você vai começar sozinho. Bom, independente disso, eu acho que, né, vai ter que buscar um estudo, né, vai ter que ser feito um estudo, vai ter que ser feito muita leitura,
Uma dica que eu dou bem importante, assim, que busque apoio técnico. A gente às vezes vê alunos assim no laboratório muito perdidos, né? Ou tipo assim, inseguros. Então, pergunte para alunos que já têm experiência, que já fizeram aqueles, né, trabalharam nessa área, ou aquelas análises. Conversem com o orientador, se não estiverem com segurança, né, de fazer aqueles experimentos. Então, isso é muito importante. De novo, né, conversem com o orientador. Por quê? Dificilmente o orientador vai ficar te mandando mensagem para perguntar: e aí, o que aconteceu hoje no resultado? E aí, como foi o experimento? Ou vai conseguir fazer junto o experimento com você, né? Porque a gente tem outras atividades também dentro da universidade. Então, por isso que eu coloquei, ele ou ela, o orientador, ele não vai te procurar. Então, vocês precisam sim incomodar os orientadores de vocês, tá? A questão da proatividade, né, é muito importante. Então, a gente sabe aí que às vezes o aluno ele se torna tão proativo que, de uma forma positiva, né, que consegue ir para o laboratório sozinho, enfim, sempre com a ciência do orientador, porque o orientador é quem assina a responsabilidade sobre tudo que o aluno faz dentro do laboratório. Então, qualquer coisa que aconteça, é o orientador responsável por aquilo. Outra coisa que precisa refletir é o custo disso, né? Então, às vezes, os alunos querem fazer projetos, né? Que usa um monte de reagente, eu tenho que comprar coisas muito diferenciadas, porque às vezes a gente nem tem dinheiro, na maioria das vezes, né? Uma questão nisso é tudo que a gente faz dentro da universidade, dentro do laboratório, tem um custo, né? Apesar de que muitas vezes esse custo a gente não enxerga, porque o reagente já tinha e tal, precisa ser feita uma reflexão, né? Será que eu preciso mesmo fazer 50 experimentos? Não posso usar uma técnica que permite reduzir esse número de experimentos? Então, tudo isso precisa ser considerado. E aí também trabalhar sempre com muita responsabilidade. Todos aqui já são adultos, né? Queria comentar uma coisa com vocês, não sei se todo mundo conhece, né? Talvez os mais novos não, mas todo ano a Unipampa ela tem um evento que chama CIEP. No ano passado, em 2019, o CIEP foi em Livramento. Eu não sei como é que vai ficar esse ano, em questão da pandemia, mas é um salão onde ela mostra para a comunidade, vamos dizer assim, externa, tudo que ela está desenvolvendo. Então, todos aqueles projetos que englobam ensino, pesquisa e extensão que estão acontecendo dentro da universidade, eles são mostrados para a comunidade científica, para a comunidade externa, enfim, para a sociedade, né, como um retorno, uma vitrine da universidade de tudo que está sendo feito ali dentro. Então, é bem legal e caso vocês tenham possibilidade de participar do CIEP durante a formação de vocês, é bem importante. Já estou quase finalizando. Dica de ouro, né? Fazendo colando, né? Dos webinários anteriores, né? Que o pessoal falou dica de ouro. A dica é aproveitem as oportunidades, né? Invistam no conhecimento, aprendam a aprender. Eu acho que isso é um desafio, né? Porque a gente vem, né, de um ensino fundamental e médio bem carente, assim, até na forma de estudar, né? Então a capacidade de aprender, você tem que se reencontrar, de redescobrir, porque não é fácil, a forma com que vocês estudavam no ensino médio provavelmente não vai funcionar na graduação. Aprendam a gerenciar o tempo de vocês, né? E aproveitem esse isolamento social para participar também de outras coisas que estão acontecendo, né? Através das mídias, das redes, né? São tantas oportunidades, tantos projetos, formações. De repente, agora pode ser a oportunidade de vocês fazerem um mini curso, uma formação, né? Um curso rápido, e uma coisa que vocês não poderiam fazer se estivessem envolvidos com as atividades da graduação, né? Então, também vejam por esse lado também, que em breve a gente vai estar junto de novo. Fazer uma propaganda, né? Se alguém ficou curioso, tá em fim de curso, já se formou, quer participar de alguma coisa, de algum curso da Unipampa, então a pós-graduação da Unipampa, ela tem várias opções, né? Coloquei algumas aqui que são mais da nossa área. Então, a gente tem cursos de especialização em mestrado. Para quem não sabe, tem uma especialização em gestão de processos industriais químicos. Nós temos também o mestrado em ciência e engenharia de materiais, que é no campus Bagé, o mestrado em engenharias, que é em me fugiu a palavra, enfim. E o mestrado em profissional em tecnologia mineral.
Então, a gente tem aí várias oportunidades para vocês gratuitas, tá, gente? E convite, né, para vocês continuarem participando do projeto Saber EQ. Um delay, isto. Falar que a gente tem uma rede ali no Instagram também, um perfil, então sigam, né, continuem participando. Essa semana a gente tem, na quinta-feira, às 14 horas, a participação de 2 egressos, que hoje em dia são professores, né, de outras instituições, que é o professor Isaac e a professora Janice, vão estar conosco na quinta tarde. E para aqueles que quiserem também participar de um próximo webinário, eu vou fazer uma propaganda que é em julho, ainda vai demorar um pouco, mas que eu vou falar um pouquinho sobre a elaboração de artigos científicos. E aí não é só o pessoal da pesquisa, não, que pode participar. Eu acho que aquele pessoal que vai cursar laboratório de engenharia química, que agora até mudaram de nome, né? Acho que é interessante também. Então vai ter dicas quentes aí nesse dia. Bom, finalizar então agradecendo a paciência de todos por ficarem aí comigo até o final, né? Coloquei ali meus contatos, coloquei meu e-mail e o perfil do Insta e do Face do grupo de pesquisa que eu coordeno. Então, obrigada, gente. Eu acho que a ideia era passar, né, uma motivação e criar alguns porquês na cabeça de vocês aí, algumas dúvidas e questionamentos para que vocês possam correr atrás e entendam as motivações de quem se envolve com a pesquisa durante os 5 anos da graduação.